Estamos aqui, bem, estamos aqui estudando o livro de Daniel, no seu capítulo 9, que é um capítulo, vamos dizer, fantástico, uma profecia fantástica, porque ela marca a data da vida do Messias. Todas essas profecias dadas anteriormente e posteriormente, a priori e a posteriori, elas deram inúmeros detalhes da pessoa, do caráter, do ministério de Jesus Cristo, do Hamashia. Mas, pela primeira vez, foi marcar uma data. Daniel, que viveu no ano 500, que recebeu essa profecia no ano 539 a.C., 84 anos antes do início da montagem desse tempo. Vamos ao texto. Daniel capítulo 9, 25. Sabe e entende. A partir da saída da ordem, desde a saída da ordem, a partir da saída da ordem, que ordem? Para restaurar e para edificar Jerusalém. Até o Messias, até o ungido, até o Hamashia, até o Cristo, ao Cristo, 7 semanas mais 62 semanas. Ou seja, 69 semanas. As praças e os muros cercados de forças se edificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel está aqui no ano 539 a.C., falta pouco tempo para o cativeiro acabar. Um cativeiro que foi como que varadas nas pernas de Israel, porque Deus repreende a todos aqueles que recebem por filho, e a nação de Israel estava dizendo umas boas palmadas, porque a nação de Israel estava sendo peralta, a nação de Israel estava fazendo aquilo que Deus avisou que não era para se fazer, mas no Deuteronômio 28, e falou: se fizer travessura, vai apanhar, menino. Aí eles fizeram travessura e apanharam. Foram ficar 70 anos de castigo de molho na capital de Satanás, na capital mundial da escuridão, lá na Babilônia. Agora vocês querem escuridão? Então toma. Aquela resposta de oração. Então toma. Você quer ídolo? Então vai para a capital do ídolo. E Daniel entendeu com Jeremias que já estava acabando a hora. Ele pegou a Bíblia no calendário, pegou a Bíblia no calendário, pegou a Bíblia no calendário, está chegando no fim. Aí ele fez uma oração. Meu Deus, está acabando o nosso castigo, as nossas desolações. Daqui para frente, o que vai acontecer? Aí Deus mandou um anjo, Gabriel, ir lá e levar a resposta. Eu já separei 490 anos para solucionar os seus problemas. Seus problemas vão acabar. E eu vou fazer 6 coisas. Nós já estudamos essas 6 coisas. Aí Deus agora passa os detalhes da programação, os detalhes da agenda dele para Israel. Desde a saída da ordem, a partir da saída da ordem, porque Jerusalém é desolada, o templo não existe, os sacrifícios não são realizados. Nabucodonosor tinha lá devastado tudo. Mas Deus falou: vai se edificar. Vai ser difícil, mas vai. Vai ser intenso, mas vai. A partir do momento em que alguém der uma ordem para edificar Jerusalém, começa a contar as 70 semanas. E entre a saída da ordem até o Messias, 483 anos, que é 7, mas 62, 69, 17, 483 anos. Daniel não viu isso. Ele já era velhinho. Ele tinha lá seus 80 e tal anos. Ele está no ano 539, e essa saída da ordem nós vimos na semana passada, já está mais.
a Bíblia registra 4 ordens. Uma de Ciro, uma de Dário e uma de Artaxerxes. Uma 539 de Ciro, uma 529 de Dário e uma 459 de Artaxerxes. Nenhuma das 3 se relacionava com a construção de Jerusalém. Todas elas se relacionavam com a construção e com a confirmação e com a ornamentação do templo. Tanto é que em Esdras 4:24, quando os judeus, meio que de bobeira, como que não quer nada, né, sem ninguém vendo, tentaram reconstruir Jerusalém, houveram vozes de protesto e foi dada uma ordem para não se continuar construindo a cidade, porque a ordem era só para reconstruir. Mas no ano 445, 84 anos depois de Daniel receber a revelação, no ano 445 a.C., no dia 14 de março de 445 a.C., nós vamos ver isso em Esdras, em Neemias 2, foi dada uma autorização, saiu o edito, saiu uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Desde a saída da ordem, a partir da saída da ordem, então aqui começa a contagem. Isso aconteceu no dia 14 de março de 445. E desde esse dia 14 de março de 445, quando Neemias recebeu a ordem e a autorização para edificar e restaurar Jerusalém, começaram a ser contados os 483 anos que levaria até o Messias. E esse dia se cumpriu, nós vamos ver mais lá na frente, que hoje, inclusive, está sendo celebrado esse dia. Do até ao. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até ao ungido do Messias. Esse dia foi o famoso Domingo de Ramos, que aqueles que se dizem cristãos, mas na realidade deveriam se chamar marianos. Se você for numa celebração desse pessoal que se diz, mas na realidade deveria se chamar mariano, não fala do mesmo, só fala da mãe dele. Então hoje os marianos estão comemorando esse dia, chamado de Domingo de Ramos. 445 anos depois de Cristo, o 20º ano de Artaxerxes. Nessa data não bate mais 7, mas pode ser 9, dá 494. Você está contando o ano de 360 dias, que é o ano do profeta bíblico? É porque o ano bíblico não é o gregoriano, que nem é o hindu, é o bíblico mesmo, é o da Bíblia. São 12 meses de 30 dias. 360 dias. Aí você tem que converter em dias, aí dá 173.880 dias. Aí se você contar 173.880 dias, a partir do dia 14 de março de 445, aí você vai cair na data que nós vamos estudar mais na frente. Vai dar, na realidade, no dia 6 de abril do ano 32. Que corrigido seria 6 de abril de 29. Que na realidade é o 4º dia depois da entrada do Domingo de Ramos, que é o dia da Páscoa. Até o Messias, mas o Messias será morto para isso? Não, o Messias morre depois da 69. É o dia que ele se apresenta lá em Jerusalém. Sou eu. E não o nascimento. Você, não é nem o nascimento nem a morte, é o dia que ele se apresenta a Israel. É aquela passagem de Lucas. Domingo de Ramos. Minha dúvida é mais ou menos isso, a questão do calendário. Aí como que você faz a conta? É só contar em si. A data, O ano bíblico seria a profecia determina o momento a partir do qual você deve começar o cronômetro. A saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Vamos a essa saída da ordem? Você fala que nenhum nem outro é confiável. Não, então você conta dia, você não conta calendário. Então você está apoiando... Essa data é uma das datas mais precisas e mais bem registradas das Escrituras, porque cada rei fazia a sua contagem. Né? O PT está lá, estão no 10º ano do reinado do PT. Cada rei, quando ele subia ao trono, ele registrava. Quando você lê o livro de Reis e de Crônicas, você vê isso.
de acordo com o livro das histórias das crônicas dos reis. Não está isso lá escrito nas crônicas do profeta Ido? Os irmãos já leram essas passagens assim? Tudo que os reis faziam tinha um diário oficial. Tudo que a Dilma decide, tudo que... Como é que chama o nosso governador mesmo? Não é o Aécio mais. Tudo que a Anastasia faz, tudo que o nosso prefeito faz, é lançado um registro no DO, no Diário Oficial. Tudo que ele decide, enquanto não é publicado no Diário Oficial, não está valendo. O livro de crônicas, na realidade, o livro de reis, nada mais é do que um diário oficial. Ele foi tirado dos diários oficiais que eram escritos na época. Quando você lê com atenção lá o livro de reis, você fala, e isso por acaso não está escrito nos livros dos reis de Israel e de Judá? Já viu isso? Isso por acaso não está lá registrado? Aí quem escreveu o livro de reis foi lá e consultou os diários oficiais e escreveu a historinha dele. Sim. Sim. Aí, chegando à sua pergunta, cada rei, cada eminência, cada governador, cada prefeito, né, cada diretor de grupo escolar, né, faz um registro. O Neemias, como o cara que mandava, o Artaxerxes, Longimanus, né, era o cara que mandava no mundo. Ele também fazia os registros dele. Hoje eu inaugurei a estátua do fulano. Hoje eu inaugurei o aquaduto. Né? Hoje eu tropecei. Era o Facebook dele, era o, como é que chama aquela outra coisa? É o Twitter dele. Hoje eu tomei vinho que o Neemias espremeu para mim e não morreu. Então, tudo era registrado. Tudo era colocado em registros. Então, os historiadores vão lá, pegam estes registros. Eles sabem que houve um rapaz que assumiu o trono no ano de 465. 20 anos depois que ele estava reinando, os irmãos podem abrir comigo em Neemias 2. Aconteceu isso que está aqui. E isso que está aqui em Neemias 2 é exatamente aquilo que estava profetizado 84 anos antes em Daniel 9:25. A saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E isso é estabelecido pelas crônicas reais persas. Aí você faz uma analogia comparativa com a forma como o romano contava o tempo. Esse calendário conta até hoje. Que é o ano da fundação da cidade. Isso é estabelecido pela história. Roma foi fundada no dia 13 de abril do ano 753 a.C. E eles contam esse calendário até hoje. É o Urbi, né? Urbi, de urbanos, né? De cidade. É o Urbi. É a data de fundação da cidade de Roma. Em cima dessa data de fundação da cidade de Roma, um dos maiores imperadores romanos, que foi o Caio Júlio César, o Kaiser, né? o Kaiser, ele estabeleceu o calendário dele, inclusive colocando um nome de mês com homenagem a ele mesmo. Né? Júlio. E nós vamos celebrar, daqui a uns dias nós vamos celebrar esses demônios. Olha, cada dia o crente celebra um demônio. Né? Hoje nós estamos celebrando um, amanhã outro. Os americanos eles celebram as divindades nórdicas, né? Dia de Veda, Wednesday, dia de Hércules. Nós celebramos o dia do Sol hoje, que é uma divindade pagã. Nós estamos nesse mundo aqui porque tudo aqui é de Satanás, então a gente usa isso como se não usasse. A gente vai meio que passando por aqui, né? E deixando o nosso perfume. Pode ser o de Cristo ou pode ser o fedor do velho homem. Como se não usasse. Eu estou citando exatamente essa passagem, que eu não sei onde está, mas é Bíblia que está no Novo Testamento. Então, em Neemias 2, bom dia. Em Neemias 2, nós temos o cumprimento de Daniel 9:25. A saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. 84 anos depois que Daniel recebeu a revelação de Deus através de Gabriel, o anjo do Sedex, né? O anjo mensageiro. O anjo carteiro, né?
Ele que leva os anúncios, né? Ele levou para Maria, levou para Daniel e por aí vai. Neemias 2. No mês de Nissan, e de acordo com o costume judaico, quando não é citado o dia, quer dizer que é o primeiro dia do mês. Qual que é o primeiro dia do mês? Não, o dia 14, exatamente. Dia 14, porque o judeu começa a contar no dia 14. Então, dia 14 de Nissan, ou seja, não foi citado o dia, é 14. Isso é costume judaico. 14 de Nissan, Nissan é aquele mês que começa mais ou menos com o signo de Áries, vamos dizer, né? Ele está ali entre abril e maio, porque isso tudo é misturado, né? Eles moraram na Babilônia. Março, abril, exatamente. Março e abril. Exatamente. Quando vai transitando do último signo astrológico para o primeiro. Quando fecha e inicia um ciclo, aquela história. Aí cada cultura tem a sua ótica, o Yin e Yang, nós comemoramos o Réveillon, o chinês comemorou agora em fevereiro, o calendário é essa bagunça mesmo. Mas de acordo com os registros judaicos, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, aí você vai lá e consulta os registros históricos, Artaxerxes começou a reinar no ano 465 a.C. A coisa conta invertida. Então, o 20º ano foi o ano 445. O mês é Nissan, que é março para abril. O dia é o primeiro, que é dia 14. Ou seja, ele está escrevendo aqui. No dia 14 de março de 445 a.C., né? Não, 445. Não, é 445. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu, o Neemias, o escritor do livro, o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Você não vê as garotas do Faustão dançando triste, né? Não é? Então, a mãe morreu, mas tem que estar rindo. Não é? Faz parte do mise-en-scène, né? Da encenação. O cara que toma o vinho do rei, ele tem que estar lá todo sorridente. Mas aí ele acordou meio de bode nesse dia, meio triste, lembrando da terra dele, lembrando lá da cidade dele, lembrando de Jerusalém destruída. Aí o rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Que a lógica tá com câncer? Tá com AIDS? Não, está triste. Está triste, à toa. A namorada brigou? Não. Aí ele responde: tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Falei: pronto, agora vai me mandar para cortar meu pescoço, que eu não estou cumprindo meu papel aqui de servir o vinho sorridentemente. Aí ele tremeu, falou: opa, é agora que eu perco meu emprego. E se perder um emprego, é escravo, vai embora. E lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei. E que ele era bonzinho, ele era o mão grande, né? Que me pedes agora? Eu dou. Ele gosta. Né? Sessão com 2 S é com ele mesmo. Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha favor em tua presença, eu vou pedir pouca coisa. Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Só isso. Eu só estou precisando de uma Belo Horizonte de presente. Tem jeito de você me dar uma São Paulo aí? Tem uma São Paulo no bolso aí para me arranjar? Uma Recife? Só isso. Não, eu quero uma Jerusalém de presente. Já que você está oferecendo, e você é rico, então me dá uma tijolo e cimento e azulejo para construir Jerusalém de novo. Foi atrevido, né? Ousado, eu diria. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, falou: agora eu vou fazer bonito para minha mulher, né? Agora eu vou mostrar que eu sou mão grande mesmo. Quanto tempo vai durar a tua ausência? Tudo que você pergunta para patrão sempre tem uma coisa assim, você já notou?
Ele nunca fala diretamente, ele sempre tem uma conversinha antes. Eu vou fingir que ainda sou eu que decido isso aqui, mas pelo jeito eu vou ter que... Né? Quando voltarás, aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Que não fala quanto, né? E ainda disse ao rei, vou pedir mais um pouquinho, né? Aproveitar que a vibe tá boa, né? Tá meio difícil de ler, que essa minha Bíblia, que eu já li tanto essa passagem, que ela já está meio apagada. Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, o almoxarife, né? Para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Ainda escolou escolta ainda. Já pensou seu táxi escoltado pelos batedores do prefeito? Da Dilma? Disto ficaram sabendo Sambalá. E esse Sambalá vai dar um trabalho para o Neemias daqui para frente, né? Ele é o homem do Satanás. O Oronita e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Hein? Então, é os palestinos da época. Eles moravam na Palestina. Então, esse decreto, ele tem uma referência direta à reedificação da cidade. Não tem lá ele fala assim, a cidade onde estão sepultos meus pais. Ele pede autorização para reconstruir os muros da cidade. Ou seja, o assunto aqui é a cidade. O templo já estava reconstruído. Do mesmo modo, se menciona as portas e os muros. Ele pede autorização para falar com o almoxarife, para construir as portas. Nós vamos ver aqui no nosso... Nós vamos estudar isso um pouco mais detalhadamente aqui no nosso Daniel. São 3 coisas que você tem que observar em Daniel 9. Porque tem gente que faz confusão com isso. Desde a saída da ordem, Daniel 9, 25. O ideal seria que os irmãos lissem o livro de Neemias inteiro. Porque fala aqui que a reedificação vai ser em tempos angustiosos. Não vai ser uma tarefa fácil. Vai haver oposição. Para quem já leu o livro de Neemias, já sabe que foi assim mesmo que aconteceu. Que o Daniel recebeu essa profecia 84 anos antes de acontecer. No ano 539. Essa saída da ordem foi dada no ano 445. E essa cidade ficou sendo reconstruída durante 49 anos. Então foi meio século de oposição. Por isso que foi difícil, por isso que demorou. Foi interditada a obra, foi embargada, o pessoal fez motim. Eu estava até explicando isso, não sei se era para vocês dois outro dia. Eles tinham que edificar assim, pedreiro, segurança. Era a pá de pedreiro na mão e a espada na outra. Tinha que edificar prestando atenção, porque senão vinha um e põe, e te matava. Porque Satanás não queria Por que Satanás não queria que essa cidade fosse reedificada? Por causa de Gênesis 3,15. Eu vou mandar um que vai esmagar a sua cabeça. Ele já havia acompanhado o desdobramento do plano de Deus, e ele já sabia que essa pessoa, que ia esmagar a cabeça dele, ia vir daquela nação. Porque Deus já havia afunilado progressivamente, seletivamente, limitadamente e acumulativamente, lembra do de Grazi? Ele já havia progressivamente selecionado aquela nação e ele estava limitando e acumulando revelação sobre aquela nação. Então ele já sabe, vai vir daqui. O meu problema vai vir daqui. Então tudo que ele podia fazer para tirar essa nação do trilho, ele fez. De todas as formas. Tentou destruir diretamente, usando lá o rei lá que contratou o Balaão. Ele tentou desvirtuar os reis de Israel a partir de Davi. Né? O censo, os adultérios, aquelas coisas todas.
desviou cada rei para a idolatria, o que culminou com as desolações e com o cativeiro. E agora Satanás observa que existem manobras divinas para retomar o plano dele, que é reedificar novamente a cidade, na qual virá aquele que vai pisar a cabeça dele. Falou, eu não posso permitir que essa cidade seja reedificada, porque aqui é o reinício da minha ruína. Estava tão bom do jeito que está, Israel deixou de existir, eles estão esparramados no mundo, Jerusalém foi destruída, não tem templo mais, Deus está chateado com eles, está ótimo. Por que nós vamos mexer numa situação que está tão boa? Né? Do jeito que está, todo mundo indo para o inferno, está uma delícia. Vamos ficar assim mesmo, gente. Eu vim aqui para matar, roubar e destruir, meu plano está rolando ótimo, está rodando meu programão aqui. Mas Deus, que é super paciente, Ele está retomando. Beleza. Vocês bagunçam, por mais que a gente bagunce o plano de Deus na nossa vida, Ele dá um jeitinho. Ele não é brasileiro não, mas Ele dá um jeitinho. Ele vai lá, ele dá um jeito de resetar o treco e a gente faz cada coisa. Ele vai lá e reseta o negócio. É igual o arquiteto lá do Matrix, né? Se ele tiver que resetar o universo, aí o Neo aparece de novo. Aí, tem 3 coisas que nós temos que observar nesse texto. No verso 25. 3 detalhes que são importantes a serem observados para a determinação da questão profética. A ordem tem que ser para restaurar e edificar. E isso consta aqui no edito de Artaxerxes, o mãozão, para Esdras, no dia 14 de março de 445. O que tem que ser restaurado e reedificado são praças e muros. E essa restauração e reedificação vai rolar, vai acontecer em tempos angustiosos. A primeira expressão, restaurar e edificar, indica que a restauração não é parcial. É uma restauração completa. A cidade, quando você vai no hebraico, está se querendo dizer o seguinte: a cidade deve ser restaurada ao estado anterior à sua destruição. Ela tem que voltar a ser do jeito que ela era lá no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor cercou e destruiu tudo, que é um texto que nós lemos recentemente lá de Crônicas. Deve-se notar que a palavra praça, observa para você ver, quando fala assim, praças e muros, porque isso é um linguajar oriental, isso é um linguajar da ótica oriental. Quando a gente fala assim que uma coisa tem que ser cabal completa, fala de cabo a rabo, não é? Isso é uma expressão ocidental. Essa expressão oriental, as praças e as circunvalações, circum é ao redor, significa os muros cercados de fossos. Aqueles que a gente vê em filme medieval, já viu? Que tem que baixar a portinha, isso é para dificultar o acesso. Para que você põe cadeado? Para que tem cadeado? Por que a gente não vai embora e larga essas portas aqui tudo aberto? Porque quando voltar não tem retroprojetor, não tem nem vaso. Vai sobrar nada aqui. Eles vão levar até o rolo de papel higiênico. Não vai sobrar nada. Porque é assim que a alma humana é essa mesmo. É igual do pai dele. Roubar, matar e destruir. Roubar principalmente. No Brasil mais ainda, né? Em todos os sentidos. Então, precisa de cadeado, precisa de muro, precisa de fosso. Né? Quando você estuda lá como é que eram os cercos antigos, tem lá naquela revista Super, muitos artifícios defensivos e muitos artifícios ofensivos. Né? Submarinos, tanques, bombas de hidrogênio, atômicas, etc. Então, quando você lê no linguajar oriental que a praça e o muro tem que ser reedificado, isso está querendo dizer que tem que ser completamente restaurada. Porque aqui nós temos 2 aspectos. O aspecto defensivo e o aspecto lúdico. Né? Uma cidade, quando ela é feita só de ruas, né, eu mexo mais ou menos nessa área, se ela for feita só de rua, fica aquela coisa meia estéril, né, agressiva. Quando você projeta uma cidade, por exemplo, teve uma época aí que eu trabalhava lá para a CEMIG, e foi construída uma usina hidrelétrica, mais ou menos na direção do Triângulo, chamada Nova Ponte. Já ouviu falar?
Você morou em Nova Ponte? Você sabe que Nova Ponte foi submersa pela água, né? Você morou na velha Nova Ponte ou na nova Nova Ponte? Que tem a igreja do São Miguel Arcanjo, né? Que foi submersa. A cidade foi submersa pela água. A água da represa subiu de tal maneira que a cidade ficou debaixo d'água. Teve que ser projetada uma nova cidade. Eu participei do projeto dessa cidade, da nova Nova Ponte. Foi construído alguns... Teve morador que saiu de lá a fórceps. Eles não acreditavam que ia ter água suficiente. Fim do mundo, o apocalipse, a catástrofe. Mas você deve, como na sua profissão, você deve ter ido lá para dar apoio, sei lá, se você trabalhou em função disso. Mas tinha que ter psicólogo, tinha que ter gente que não queria largar os ossos da bisavó lá no cemitério, que ia ser submerso, tem toda essa questão aí. E quando você projeta uma cidade, se você só coloca a rua, fica uma coisa estéril. Tem que ter uma rotatóriazinha, uma praça, né? Um lugar para meninada jogar bola. Lá onde você mora, em frente à praça. Não é um lugar lúdico, um espaço de lazer, um espaço onde o pessoal fica lá. Não é? Toda vez que eu chego lá, tem gente lá naquele treco lá. Aqueles metalzinhos balangando, o outro tá jogando dama, né? O outro tá fumando maconha lá no canto, o outro tá namorando. Acontece, é um espaço lúdico. É um espaço de diversão, é um espaço para alívio. Então, quando você usa a palavra praça, então aqui está constando, né, existe inerentemente a ideia da existência de um lugar para o qual as ruas afluem. As ruas convergem para esse espaço de ludicidade, né, que traz um alívio para a tensão urbana, né? É muita biga buzinando no semáforo de vela, né? Muita coisa assim. Então tem que ter um momento de um espaço para isso. Ou seja, é o centro do convívio cidadão. É isso que ele está falando. Tem que sair uma ordem para restaurar e edificar completamente a cidade. A cidade tem que ter, além das ruas, um espaço para o convívio cidadão. Isso faz parte é o lado bom da questão, né? Mas também tem que ter muro. Um muro cercado de fosso. Por quê? Isso aí é a questão defensiva. Então, é aquele buraco cheio d'água. Se precisar, põe jacaré também. Daqueles grandão lá da Austrália. Que só o crocodilo Dundee consegue matar com aquela facona gigante dele. Você já viu? Hoje o Vettel ganhou. Em cima do australiano. Ultrapassagem fantástica, magnífica. Você assistiu a Fórmula 1 de 5 às 6h30 da manhã? Eu assisti. Torcendo muito pro alemão. Tetra. Sim. Vigia. Até no Jardim do Éden tinha essa questão defensiva, ó. Deus mandou, muito bem colocado, Adão cultivar e guardar. O aspecto lúdico, deixar as florzinhas bem lindas, né? Deixar as orquídeas desabrochantes, né? As romeiras e figueiras florescentes, né? Fecundadas, cultivadas, né? NPK, aquela coisa toda. Adão cuida do nitrogênio, do potássio, tal, da coisa. Mas também tem a parte defensiva, para o cultivar e guardar. Ou seja, Adão estava avisado que tinha problema. Tem problema. Fica de olho, né? Provavelmente. Você mandou ele proteger, ele montar guarda. A palavra no original hebraico é montar guarda. Ficar de olho. Ficar de olho. E ele distraiu, a mulher foi lá e a conversa, aquela história toda, né? Que a gente estudou em satanologia. Hã? Como é que é? Sim. Adão foi incompetente. Incompetente. Ainda bem que o segundo Adão foi muito competente. Ele aguentou 40 dias, 40 noites com fome, e o rapaz ainda lá dando uma de padeiro, né? Oferecendo pães e croissants. Então, quando você lê aqui na profecia, que o tempo para a vinda do Messias, Daniel sabia. 483 anos depois que foi dada uma ordem para restaurar e edificar completamente, de uma forma tão abrangente que envolve os aspectos defensivos e lúdicos,
Aí o Messias vai aparecer. Aí surgirá o Messias. Temos uma data. Temos um encontro marcado com o nosso Messias. A gente sabe como ele é e como vai ser a obra que ele vai realizar. Mas quando ele vai aparecer? Isso ninguém sabia. Daniel é o primeiro a ter esse boi, a ter essa informação. 483 anos depois que a ordem para restaurar e edificar Jerusalém completamente for dada. Oi? Onde está o quê? O que quer dizer isso? Sim. Não é que foi adiado. Houveram outras ordens, mas que não contemplavam a reconstrução total de Jerusalém. Contemplavam a reconstrução do templo. E são aqueles versículos todos que nós lemos na semana passada. A ordem de Ciro, a de Dário e a do Artaxerxes. A primeira que contempla a reconstrução da cidade é esse que está aqui em Neemias 2. Entendeu? Só para esclarecer uma dúvida, isso não vai fazer muita, pelo menos para mim, diferença. O que vale é a fé e a prática da palavra escrita. Mas essa passagem que está falando aí, de tal até o Cristo, só para entender. Daniel 9:25. Essa data é até quando Jesus é batizado e parte para coisa, ou é do nascimento de Jesus Cristo? Tem a ver com a apresentação dele à nação. Nós vamos estudar isso. Nós vamos estudar o até ao... Não. É depois do nascimento, é depois do batismo e antes da morte. Porque quando a gente lê no 26 que depois das 69 semanas o ungido é morto. É exatamente a entrada no jumento. Quando ele sobe no jumentinho e entra em Jerusalém. É o domingo de Ramos, que os Marião estão celebrando hoje. Então, quando hipoteticamente você brinca com a gente aqui, 2030 não sei o quê, porque realmente você está enxergando a data próxima que Jesus vai vir, não é isso? Não existe determinação de data. Existem informações que iluminam uma possibilidade. Você não pode afirmar. Hipoteticamente, por isso que eu falo hipoteticamente. 90% de certeza. Não. 1%. 1%. É só uma sugestão. Não, nós vamos entrar nisso, porque nós estamos no desde já ainda. Por que não bate? Não bate com qual data? 69 semanas, exatamente. Eu não estou entendendo o que você está falando. Você está falando de antes de 445 ou de depois? Não, considerando a data da ordem da eficacidade, desde a data da ordem até o Messias são 7 semanas, mais 69 semanas. 62 mais 7, 69. 69 vezes 7 dá 483 anos. Aí você multiplica 483 vezes 360. Dá 483. Sim. 483 anos vezes 360 dá 173.880 dias. E 3.880 dias. Sim. Aí é só você ir contando aí. Pega uma folhinha e vai contando. Vai cair no dia 6 de abril de 32. Que foi o dia que Jesus Cristo... Foi o dia do primeiro domingo de Ramos. Então, na ordem, na ordem, 62 mais 7, deu 483. 3. Porque o total é 490. 490 menos 7, 480. Aí aonde então? Como assim? A ordem foi dada no dia 14 de março de 445 a.C. Tá.
Mas isso é sua... Não, mas isso é uma coisa super estabelecida. Quando você pega lá o livro do Sir Robert Anderson, você deve ter esse livrinho. Aquele livrinho, As 70 Semanas de Daniel, do... Quem é que escreveu esse livro? Foi o Warr. Guilherme Warr. Apoiado em cima dos cálculos daquele inglês que trabalhava para Scotland Yard, né? O Sir, né? Yes, sir. O Sir Robert Anderson, que é um livro celebérrimo e clássico, que é The 70 Weeks of Daniel, as 70 Semanas de Daniel. Eu tenho ele em PDF, isso aí você acha na internet, esses cálculos estão lá, tudo super bem estabelecidos e firmados, né? Não é uma continha caneta rápida que vai contradizer. Oi? Caiu no dia... O desde a é o dia 14 de março de 445. O até ao é dia 6 de abril de 32. Isso de acordo com o calendário gregoriano, né? É esse que a gente segue aí. Então tá errado. Rabisca e passa corretivo. Passa corretivo. Né, toda data tem as suas contradições. Aí você tem que ir nas fontes mais fidedignas, né? Normalmente a NASA é uma boa fonte de consulta. Eu quase tudo em termos de data eu confiro no site da NASA. O site da NASA tá lá controdesado nos meus favoritos, né? Eu o consulto praticamente todo dia. Principalmente quando vai haver a ocorrência da transição de corpos celestes, né, na nossa abóbada, né? Ou seja, recentemente eu fiquei até de madrugada vendo a passagem de aquele último que passou recentemente. Fiquei lá na contagem regressiva, vendo lá o telescópio apontado para a passagem do meteoro, para ver se ele caía em Jerusalém ou Belo Horizonte, mas passou, né? Oi? Pelo computador, tem jeito, tem N sites, inclusive da NASA, que você acompanha essas coisas. Fica aquela galera tudo naquela mesa lá, acompanhando aquele monte de gráfico. É mó barato, você se sente um astronauta. Né? Eu curto essas coisas, né? Eu gosto de acompanhar essas coisas. Porque quando você vai lá em Gênesis 1, Deus deu o sol, a lua e as estrelas como ponteiros, né? Como medidores de eventos, de cronos e de kairos, né? De tempos e de estações. Olha lá, Gênesis 1:13. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então eu estou sempre de olho. Opa! O Sol soltou um grande farte. Isso quer dizer que isso vai afetar as ondas eletromagnéticas. Isso quer dizer que vai afetar alguma coisa aqui na Terra. Opa! A Lua está vermelha. Opa! Vai cair um apófise aqui na Terra. Então, você tem que ficar de olho nessas coisas, que essas coisas para quem gosta de escatologia, para quem gosta de profecia, para quem gosta de fim de mundo e para quem gosta do fim dos dias, inclusive nós estamos neles, né? Ficar de olho nessas coisas é ótimo. Você pode ser aquele crente bobão, assim, que não sabe nem o que está acontecendo, ou você pode ser aquele crente que está com a luz profética, assim, igual a candeia. Opa, aqui está escuro, mas eu consigo enxergar um pouquinho até ali. Ó. Você levanta a candeia. Eu vou pegar aqui do jeito. Quem sabe eu sei até o ano, o dia, o mês. Você vai estudando. Ou você fica panguando, ou se você tiver interesse, você estuda a profecia, você estuda a Bíblia, está disponibilizado aqui. Tudo que Deus dá é assim. A água da vida está aí jorrando aí, ó. Quem quiser vem e bebe. Quer beber, bebe. Se não quiser, fica com sede, problema seu. Você tem que ser sedento, você tem que ser bereano, você tem que ser fuçador, escrafunchador, né? Bateador, como dizia o Valdemar Lealu. Você tem que pegar esse treco aqui, lá no grego, no hebraico, escrafunchar, comparar, olhar a tradução King James, tradução Reina Valera, tradução Almeida, corrigida, atualizada, super corrigida, estragada. Aí você vai buscando ter.
Tem um site que eu frequento que ele tem umas 80 traduções de Bíblia. Quando eu vou olhar um verso, é um site muito bom. Esqueci o nome dele agora. É que eu frequento uns 3 principais. Ele tem N ferramentas. É um site todo azulzinho. Ele é um site completérrimo. Eu pego essa passagem aqui, vou lá, ele tem lá 80 traduções. Aí você compara. Aí depois você compara com grego e com hebraico. Eu falo, opa, agora dá mais ou menos. Se você ficar dependente só dessa pífia tradução parcial aqui, você leva uma vida espiritual, como é que eu diria, subnutrida. Você tem que escarafunchar. Como é? Não. Você pode ser. Inclusive, a Raquel é minha testemunha. Assim que eu acordo de manhã, o que eu faço, Raquel? Eu tomo 8 copos de água. E eles eram criancinhas, eles eram obrigados a tomar 4. Não é? Eles passaram a perna na minha mão. De manhã cedinho fazia a fila, copo número 1. Copo número 1, tinha que tomar 4. Doutor, você vai beber. Vai ter que beber. O corpo é feito de água, precisa hidratar. Entendeu? Isso é aquela coisa. Deus liberalmente a coisa. Sim. Cada um na sua medida. É cada um na sua medida. Você tem que provocar isso. Sim. Você tem. Isso é assunto de Timóteo. É a questão de disciplina, é a questão de esforça-te de correr atrás. Aí você tem que procurar uma carreirinha de formiga. Sim. Não, o bom é ser bibliófilo, né? Ser amigo dos livros. É. Se você não gosta de livro, compra um Kindle. Né? Exatamente. Eu estou aprendendo a gostar de submarino por sua causa. Um vai contaminando o outro. Exatamente. Submarino é mó barato. Então, a saída da ordem, nós já estabelecemos aqui. Foi dado no ano 14 de março de 445, e é uma ordem que contempla a reedificação total da cidade. E isso de acordo com o livro de Neemias, é só ler ele lá inteirinho. Houve um cumprimento da profecia que foi dada 84 anos antes. Na semana que vem nós vamos ver o Ateal, que está sendo comemorado hoje, domingo de Ramos. Se você olhar na rua, toda hora passa alguém com uma galinha na mão. Uma galinha. Uma pequena galha. É galho. Hoje é o domingo de Ramos. Porque sexta-feira agora Jesus vai morrer. É a sexta da paixão. É o dia dos Marião. Vamos orar?